Bom dia, Yahvé Shammah. Que bom estar com vocês mais uma vez. Eu quero começar essa aula de hoje agradecendo a cada um de vocês que participou da festa de aniversário da Yahvé Shammah, que participou também da minha festa de aniversário. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas palavras que eu recebi, muito obrigado pelos presentes que eu recebi. Vocês são muito amáveis e estão no nosso coração, tá? Um grande beijo a todos vocês e que vocês possam prosperar sem medida. Agora nós vamos voltar à nossa aula, da escola dominical. Vocês sabem que nós estamos dividindo o tempo. Eu, pastor, Jaques, o Juninho, o Tiago, e nós estamos trabalhando aí com vários livros. E o livro que eu estou responsável por passar para vocês é o livro do profeta Ezequiel. Nós já conseguimos, na última aula, ir até o capítulo de número 8 de Ezequiel. E nós vamos começar agora o capítulo de número 9, que fala sobre os castigos de Jerusalém, ok? Então, se você puder pegar a sua Bíblia aí e abrir a sua Bíblia no capítulo 9, você vai acompanhar comigo alguns acontecimentos. Porque eu não vou fazer a leitura da Bíblia, porque senão nós não terminaremos nem esse ano, nem o ano que vem, o livro de Ezequiel, que é um livro bem longo. Então nós vamos falar sobre as coisas mais importantes do livro de Ezequiel e capítulo a capítulo nós vamos falar daquilo que deve ser observado, ok? E eu quero que você observe junto comigo agora algumas coisas muito interessantes e muito importantes, tá? Com óculos ficou pior aqui. Então, os castigos de Jerusalém. Pegue o capítulo de número 9 e nós então veremos o seguinte. Em meio a tantas coisas que estavam acontecendo, deixa eu passar para cá, para nós podermos ter mais facilidade aqui. Em meio a tantas coisas que estavam acontecendo, sobre os castigos que Deus estava lançando sobre Israel, sobre Jerusalém, tá? Em meio a esses castigos, separa-se através de uma marca na testa aqueles que não aceitaram as abominações. É aqui, nesse texto, que o Senhor fala que um anjo descerá com uma pena de ferro e marcará aqueles que pertencem a Deus. Eu acho interessante nessas traduções, porque sempre que nós falamos que Satanás é um imitador, nós vemos lá na frente em Apocalipse que Satanás marcará os seus, E lá está escrito que marcará com o número 666. E aqui diz que Deus marcará aqueles que pertencem a ele. E com essa pena de ferro, o anjo com a pena de ferro, que seria uma forma de uma tatuagem. E algumas traduções dizem que marcará na testa e na mão. Aqui, por exemplo, nessa tradução que eu estou seguindo agora, que é a Almeida Revisada e Corrigida, diz apenas que marcará na testa, com a pena de ferro, aqueles que pertencem a Deus, aqueles que fogem das abominações, que fogem da idolatria. E o capítulo 9, ele descreve claramente esse ponto. Então é importante saber que nós teremos aqui aqueles que, seguindo a Deus, seguindo a palavra de Deus, serão separados por ele através dessas marcações. Aí nós entramos no capítulo 10, que fala sobre a segunda visão dos querubins. Essa segunda visão dos querubins é uma complementação lá do capítulo 1. Se você lembrar, no capítulo 1 nós falamos sobre Ezequiel na beira do rio Quebar, vendo aquelas visões estranhas e falando dos querubins. E nós começamos a fazer aí uma comparação ao que é visto por Ezequiel na beira do rio Quebar e o que é visto pelo apóstolo João quando ele é transladado em espírito,
não em corpo, ele diz que foi levado em espírito também, e viu ali os querubins, uma visão muito semelhante, a visão a visão do arco celeste, a visão das pedras ou da luz cor de jaspe. Tudo está ligado claramente ao que vai ser visto depois lá em Apocalipse. E com certeza, não sei se serei eu que passarei para vocês o livro de Apocalipse, mas eu já falei sobre isso no passado. E nós vemos então que essas visões, elas são totalmente comparativas, ok? Elas são alegorias de uma comparação muito interessante. E aqui nós vemos então que há essa continuidade dessa visão, tá? Do capítulo 1, deste que está destacando o trono e a sua glória. Muito interessante, né? O destacar o trono e a glória de Deus, porque nós vemos que João também destaca o trono e a glória de Deus. O anjo que pediu que Ezequiel fosse entre as rodas, e pegasse brasas vivas para lançar sobre a cidade. Essas brasas vivas são aquelas mesmas brasas que fala da purificação, cujo profeta Isaías falava quando ele viu o trono de Deus também, e diz que viu a glória de Deus e que ia perecer porque era um homem de lábios impuros. E naquele momento o anjo com uma tenaz retira uma brasa do altar, que é a figura de um serafim, serafe, brasa viva, tocha de fogo, e que traz a purificação sobre o profeta Isaías. Aqui em Ezequiel seriam lançadas essas brasas sobre a cidade para a purificação da cidade, como querendo nos mostrar que a cidade estava totalmente impura e precisava ser purificada. Nisso daqui nós lembramos também um batismo de fogo, né, que haveria sobre a cidade. Quando a palavra de Deus fala sobre batismo de fogo, tá? O primeiro profeta do Novo Testamento, vamos dizer que era João o Batista, que disse: eu vos batizarei com água, mas aquele que vem após mim os batizará com fogo e com o Espírito Santo. Esse batismo de fogo é aquele batismo que queimará a palha que está ao pé das cumieiras, a palha que é o restolho também que está à beira das raízes das árvores, que está jogada nos quintais, nos terrenos, nos alqueires, né? E que ela seria juntada e queimada sobre o fogo. Essa é a purificação. Por isso, todo aquele que quer ser purificado, todo aquele que quer ter o batismo de fogo, precisa ficar muito ciente disso, de que o batismo de fogo é um batismo que vem para queimar e purificar o nosso coração, a nossa língua, o nosso entendimento. É uma coisa que dói, é uma coisa que gera grandes e terríveis sacrifícios que precisam ser cumpridos, ok? É importante que você entenda isso, tá? No verso 13, o profeta ouve a palavra galgal. Essa palavra galgal, na tradução, quer dizer carruagem. Veja como liga novamente ao profeta Isaías. O profeta Isaías subiu em uma carruagem de fogo. E aqui eles usam para a visão de Ezequiel a palavra galgal, que significa carruagem, uma carruagem ardente, uma carruagem de fogo que estava sendo mostrada para ele. Assim como no Apocalipse, nos versos 14, ele cita que cada anjo tinha 4 rostos, né? Olha que interessante. Primeiro, o rosto de querubim ou tocha de fogo. Segundo, o rosto de homem, que é a coroa da criação. Então aqui nós estamos tendo a revelação de que Deus está falando sobre o homem, que é a coroa da sua criação,
está falando sobre as tochas de fogo ou a carruagem de fogo que vem trazendo as brasas para a purificação dessa criação. Fala do rosto do leão, que significa a realeza, que significa o tratamento do próprio Cristo sobre o seu povo. E fala sobre o rosto da águia, que significa agilidade, coisas que aconteceriam com tamanha rapidez. E além da agilidade desses acontecimentos, também a visão da águia, que é uma visão certeira, que é uma visão de distância, de profundidade. Assim, a visão de Cristo em profundidade sobre o seu povo, tá? E sobre a rapidez de como essas coisas aconteceriam sobre o seu povo. Assim nós vemos a ligação sobre esses 4 rostos que está sendo dito aqui. E assim, nós vamos começar a passar então, já para o capítulo de número 11. Você que está me acompanhando aqui, veja aí o capítulo de número 11, ok? Eu tenho que tomar cuidado também com o horário, né, porque nós temos um horário certo para começar e terminar. Então o capítulo 11, ele fala sobre o juízo de Deus e contra os chefes do povo. Esse juízo de Deus sobre a comunidade e sobre os chefes do povo. Nesse momento aqui nós vamos tratar dos chefes do povo, os príncipes, né? Todos aqueles que tinham a liderança de algumas cidades, a liderança de alguns lugares povoados na realidade, tá? Então, todo esse juízo agora vai ser falado sobre esses chefes do povo no capítulo 11. Mas juízos que nós já vimos sendo falados ali no capítulo de número 10. Então não acrescentará muita novidade, mas é importante que você leia o capítulo de número 11. Mas nós temos algumas novidades maiores aqui no capítulo de número 12. Então vamos lá. Aos 12 minutos e 25 segundos dessa aula, nós passamos ao capítulo de número 12, então. E começa assim o capítulo de número 12. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, ele manda o profeta pegar os móveis de sua casa e sair de casa com eles. Fazer isso, fazendo até mesmo um buraco na parede. Mas vamos falar primeiro sobre o carregar os móveis no ombro. Aqui Deus, quando dá aos profetas esses atos proféticos, esses atos não são para serem entendidos assim de uma vez pelo povo. Os atos proféticos, eles vêm para que o próprio povo observe esses atos. E ao observar esses atos, então busquem o profeta para saber o que Deus está querendo dizer com isso. Aí ele fala, você pega esses móveis, coloca sobre o teu ombro e sai andando pela rua como se você estivesse de mudança. E isso é para que o povo atentasse para aquela atitude do profeta e perguntasse ao profeta, profeta, o que está acontecendo? Você está de mudança? Você vai sair daqui para algum outro lugar? Para que o profeta então dissesse, não, eu não estou de mudança. Isso é para que o Senhor traga a vocês a revelação de que ele ainda nesse tempo mudará a sorte de Israel, mudará a sorte de Jerusalém. Então olha que coisa interessante. Eu percebo que quando nós fazemos alguns atos proféticos na igreja, tem pessoas que não dão valor para esses atos proféticos. Mas se Deus coloca no nosso coração de fazer esse ato profético, é para que você perceba, é para que você entenda e você busque saber para que é isso. Para que esse ato profético? O que aquele ato tem a ver com você, com a tua casa, com a tua família, com o teu andar sobre cristão? Se nós percebêssemos mais que Deus tem mostrado isso desde os tempos mais remotos,
nós com certeza absoluta, apesar que certeza, né, já é absoluta. Então, nós com certeza teríamos a consciência de buscar saber o que Deus quer que mudemos na nossa forma de ser, na nossa casa, na nossa forma de agir para com Ele mesmo, nesses tempos que estão acontecendo. Mais uma vez, então, ele pede para que o profeta faça um buraco na parede da casa dele para retirar esses móveis, para significar essa terrível mudança que aconteceria sobre aquela casa rebelde. Logo em seguida, ele profetiza contra todos os falsos profetas que tentam alegrar o coração do povo com o deixa disso, nada vai acontecer. Queridos, nós precisamos prestar muita atenção nessa palavra, porque os falsos profetas sempre existiram e sempre existirão. Algo que vocês estão acostumados em Yahvé chamar com a minha palavra, a palavra do pastor Valdir e dos demais pastores auxiliares que também nos seguem nesse mesmo entendimento, é de que a igreja precisa urgentemente entender e saber que hoje em dia ainda existem falsos profetas. Todo aquele que traz palavras para você, pregando só bênção, pregando só alegria, pregando só desenvolvimento, pregando só prosperidade, pregando só coisas boas, você pode ter certeza que são profetas que te afastam da realidade. Porque a realidade de Deus para esse mundo é uma realidade dura. Nós vivemos e viveremos sempre tempos de lutas, tempos de batalha. É lógico que temos tempos de vitória e temos tempo também para receber essa vitória no nosso coração e nos alegrarmos, mas depois precisamos continuar com as nossas armas em punho, precisamos continuar vigilantes, com os nossos olhos abertos, porque após cada vitória vem uma nova luta, uma nova batalha, e nem sempre somos vencedores. Algumas vezes somos derrotados também, mas toda derrota serve para o nosso aprendizado, para que nós possamos observar os erros que cometemos nessa batalha e possamos seguir em frente para sermos 100% vencedores nas batalhas que ainda virão, ok? Se você concordar comigo, entenda isso, tá? Que você vai passar por muitas batalhas, mas que com Deus indo à sua frente, você vencerá batalhas. Perderemos uma ou outra, é claro, mas no final, a grande vitória será do povo de Deus, de todo aquele que lutou buscando vencer. Ok, queridos, então vamos aqui. Passamos então para o capítulo de número 13. Logo aqui, continua a profecia contra os profetas de Israel. Os falsos profetas, né? Eram muitos, tá? E eles foram chamados de as raposas do deserto. O que uma raposa faz no deserto? Você já viu nesses programas que tratam da vida dos animais, como que as raposas trabalham? As raposas são cautelosas. As raposas, elas não atacam de qualquer jeito. As raposas, elas se organizam. Elas estão sempre em bandos. E esses bandos são sempre muito bem liderados. Elas, além de se organizar, elas traçam estratégias. Muitas pessoas dizem que as raposas e as hienas, alguns cientistas, né, dizem que são os animais mais inteligentes da natureza, aqueles que conseguem organizar as melhores estratégias de ataque, tá? E por isso nunca passam fome nos ambientes onde eles estão. Portanto, as raposas, elas são os inimigos naturais das ovelhas, e nós somos considerados por Deus
como ovelhas. Portanto, as raposas são os nossos maiores inimigos. São aqueles que lutam contra a nossa sobrevivência e contra a palavra de Deus. E aqui nós aprendemos que eles são extremamente inteligentes e organizados. E precisamos entender e aprender que os filhos da luz têm que ser mais organizados que os filhos das trevas. Então lutemos por isso, ok? Aí entramos no capítulo de número 14. O capítulo de número 14 fala sobre o castigo sobre os idólatras. Inquiridores hipócritas. Inquiridores são pessoas que ficam perguntando, questionando. Normalmente, eles nos questionam por sua hipocrisia, para ver se caímos em desacordo com a palavra, para ver se nos convencem com suas palavras e com as suas imagens de idolatria. Uma delegação de adoradores de ídolos vai ao profeta perguntar sobre a vontade de Deus. A resposta será a destruição repentina. Quando a gente fala das raposas que se organizam, vejam bem, eles, mestres idólatras, voltados para os ídolos, os postes ídolos, os totens, os ídolos que ficam sobre os montes, sobre os outeiros, os altares para ídolos pagãos, todos os sacerdotes desses ídolos, eles se juntaram e foram questionar o profeta Ezequiel sobre a vontade de Deus. E Ezequiel então os chama de raposas do deserto. E já diz que sobre eles viria uma grande destruição, que não tardou. Logo depois de saírem da presença do profeta, são atingidos pela ira de Deus e são destruídos. Por isso, se você conhece alguém que fica te perguntando, fica te questionando, e você sabe que são idólatras, saiba que a tua palavra para eles, que virá de Deus, é: abandone a tua idolatria, ou você encontrará a poderosa mão de Deus sobre você. Mas essa mão sobre não é para abençoar, não. Porque muitos de nós sabemos que a mão abençoada sobre o abençoado acumula bênçãos. Mas a mão que é abençoadora, quando ela pousa sobre o idólatra, ela serve para destruição. Ok, queridos? Então vamos lá. O capítulo de número 15. Veja que estamos desenvolvendo, né? Parece que estamos indo muito longe, mas na realidade não. Na realidade nós temos muito ainda para ver sobre o livro de Ezequiel. Então não terminaremos hoje ainda. Mas você poderá e depois continuar vendo esse vídeo, tá? No IGTV, porque ele estará no IGTV, e você poderá continuar fazendo o acompanhamento de cada trecho que você perder, para chegar no conhecimento sobre este livro e sobre o significado e a significância de todas as coisas que aqui estão escritas. Ok? Vamos lá. O capítulo de número 15, ele trata da parábola da videira, tá? Mas qual tipo de videira? A videira inútil, aquela videira que não produz frutos, tá? Que ela está ali, parece ser muito bonita, mas na realidade não produz. Nós vemos, por exemplo, essa parábola novamente lá quando Jesus Cristo está com fome e passa pela figueira, não encontrando fruto, amaldiçoa aquela figueira, não é? E ele ainda diz que a videira que não dá fruto é para ser cortada e lançada ao fogo, dando a entender aos discípulos daquele tempo que o discípulo que não der fruto, que o cristão que não dá fruto, que
que aquele que foi enxertado na videira, mas não dá fruto, ele não serve para o reino de Deus. E aqui mais uma vez, então, ou pela primeira vez antes do tempo de Jesus Cristo, essa parábola sobre a figueira inútil, ela é dita mais uma vez, que ela é apenas como madeira, que só servirá para queimar. Assim, Jerusalém para nada mais presta. Que profecia dura sobre Jerusalém, hein? Jerusalém é chamada de a videira inútil, a videira que não dá fruto, a videira que agora é apenas como madeira para ser queimada, e ainda dizendo que ela não presta. Pare para pensar na tua vida como cristão. Pare para pensar o quanto você produz de frutos para a obra de Cristo. Talvez você seja uma dessas pessoas que apenas assiste aos cultos assentado no banco e ouvindo. Mas se você apenas ouvir e não fizer nada com aquilo que você ouve, será que você não seria também, se não estivesse também se colocando na posição de uma figueira sem frutos? Uma pessoa bonita, uma pessoa próspera, uma pessoa que vai para a igreja, se assenta, dá brados de júbilo, levanta a mão, faz uma oração, mas que com anos e anos e anos de cristão, nunca pregou a palavra para uma pessoa que fosse, da sua família, do seu círculo social. Veja bem, algumas vezes nós temos a vergonha de pregar a palavra e a pessoa não responder. Nós falamos, puxa, eu vou pregar, e aí a pessoa vai me tratar mal, ela não vai aceitar, ela vai falar não. E se ela falar não, você está perdendo o quê? Nada. Sempre que nós partimos para pregar a palavra, uma coisa nós já sabemos, o não nós já temos. Então receber um não é vergonha nenhuma. Mas e se você ganhar um sim? E se você ganhar uma alma para Cristo? Se a palavra de Deus diz que uma alma encobre uma multidão de pecados. Imagine você ter uma multidão de pecados seu e uma multidão de pecados daquela alma encobertos, porque você teve a coragem de olhar para alguém e dizer, Jesus te ama, entregue-se a Ele. Israel estava ali de boa, né? O povo estava ali de Jerusalém, estava ali curtindo a vida. Eles não faziam mais a obra de Deus, eles não se reuniam mais nos montes, eles já não iam mais para o templo, eles estavam se juntando aos idólatras, estavam se casando com mulheres de outras nações, outras línguas. Eles tinham deixado para lá a vida do homem que segue a Deus. E por isso o Senhor mandou essa mensagem dura e triste para eles. Vocês não servem para mais nada, e como madeira, vocês agora só servirão para serem queimados. Dura esta palavra, não é? Então vamos ao capítulo de número 16. A parábola da esposa infiel. Assim como em Oséias, né? Quando Deus chama o profeta Oséias, e ele manda que ele se case com uma mulher amada de outro homem. Ou seja, não é uma mulher que foi esposa de outro homem, mas sim uma mulher que já esteve com um homem, ou com 2 homens, ou com 3 homens, e por isso ela era considerada como uma prostituta, né? Hoje o pessoal não considera mais assim, né?
aquelas mulheres que, até mesmo antes do casamento, já passaram por 1, por 2, por 3, por 4. O povo diz, isso é normal. Mas Deus nunca considerou isso normal e sempre chamou esse ato de prostituição. Portanto, se assim acontece, assim o é. Independente de quem seja você. Jesus Cristo, ele veio para trazer a misericórdia para aquele que se arrepende. Aquele que não se arrepender, seja pastor, seja filho de pastor, seja diácono, seja filho de diácono, seja uma pessoa que está na dança, que está no louvor, mas não se arrepende e continua no mesmo pecado, esse é considerado como aquele ou aquela que está em prostituição. Mas aqui então está falando dessa parábola que está no capítulo de número 16 de Ezequiel. Mais uma parábola exemplificando a infidelidade de Israel. Primeiro, Deus lembra o quanto amou e cuidou dessa esposa que se fez infiel. Deus fala para Jerusalém, através da boca do profeta, que cuidou, que ornamentou, que aparamentou, que perfumou, que guiou, e que mesmo assim, ela agiu com infidelidade, capaz de envergonhar. Agora olha o tamanho da infidelidade. Se nós vemos nos dias de hoje o que os crentes fazem, uma pessoa uma vez estava me dizendo assim, que se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós já teríamos sido destruídos, porque agimos como Sodoma e Gomorra. Porque Belo Horizonte é uma Sodoma e Gomorra, Contagem é uma Sodoma e Gomorra, Brasil, Minas Gerais é Sodoma e Gomorra, o Brasil é uma Sodoma e Gomorra, porque até mesmo ali tinha pessoas que, mesmo sendo poucas, eram fiéis aos seus princípios. Mas a maioria, infelizmente, não está agindo assim. Então veja bem que ali, Jerusalém, é dito o seguinte, ela é infiel, capaz de envergonhar a Sodoma e a Samaria, sendo pior do que elas. Samaria tinha sido a capital das 10 tribos de Israel, que se formaram, se juntaram, formando o reino de Israel, e que eram comandadas por, se eu não me engano, Jeroboão, tá? Enquanto nós tínhamos Jerusalém do outro lado, que era formado por apenas 2 tribos. E essas 2 tribos eram justamente Levi e Judá. Então, as 2 tribos que mais agradaram o coração de Deus. E mesmo assim, estavam agora sendo chamados de pior do que Sodoma, capaz de envergonhar Sodoma e capaz de envergonhar Samaria. Ou seja, ele estava falando das 12 tribos. Porque Samaria depois passou a ser odiada pelos judeus nos tempos de Cristo, porque esse reino foi totalmente destruído, de certa forma, quando foi unificado depois para tornar Israel todo com a capital, Jerusalém. Mas Samaria tinha se tornado apenas uma das cidades onde a contaminação da junção de judeus com outras raças tinha sido muito grande, mas muito grande. E por ter se tornado vergonha, então passou a ser vergonha para os judeus, tá? Tudo isso por causa do pecado, da idolatria, da inconsciência,
da inconstância espiritual. Veja aonde a inconstância espiritual pode levar um ser humano a ser odiado pelos seus pares e a ser considerado por Deus uma vergonha, tá? Uma vergonha nacional. Como diria o Boris Casoy, é uma vergonha. E assim estava acontecendo com Jerusalém. E já tinha acontecido com Samaria, capital das 10 tribos de Israel. E Sodoma, que já tinha sido destruída, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Agora nós vamos passar para o capítulo de número 17, que fala sobre a parábola das duas águias. Veja bem que lá em Apocalipse fala sobre os 3 ais, e que esses 3 ais saíam da boca de uma águia. Na realidade, essa águia era um anjo, que passava voando e que falava, ai, 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 que os 3 ais passariam. Estava no tempo do primeiro ai. Esse ai é uma interjeição de grande dor. Quando você machuca, se corta, quando você se fere com alguma coisa, quando você cai, se machuca muito, a primeira coisa que você fala é ai. E é por isso que essa águia lá de Apocalipse falava sobre os 3 ais e depois explicava cada ai. Agora aqui nós vemos a águia que representa a urgência dos acontecimentos, tá? A primeira águia, no verso 3 do capítulo 17, ela representa o rei da Babilônia, que viria prontamente sobre Israel, que viria rapidamente sobre Jerusalém. E nós veremos depois, que você vê que há aqui uma continuidade, né? Você está estudando também o livro de Jeremias, e como nós dissemos, Jeremias e Ezequiel, eles são contemporâneos. Enquanto Ezequiel está na Babilônia, e da Babilônia ele está na cidade, na grande cidade, Jeremias está em Jerusalém, e Daniel está no palácio, contemporâneos. Por isso que depois nós leremos Esdras e Daniel, tá? E nós vamos então perceber uma grande continuidade aqui. Aqui Nabucodonosor vem com toda a sua força sobre Jerusalém. E é nessa época que nós dissemos, lá no início do nosso estudo, que Jerusalém é atacada por Nabucodonosor e é o tempo onde a esposa de Ezequiel é morta, então, nesse ataque, tá? E mesmo assim ele não perdeu o foco das visões de Deus. Então, essa primeira águia, ela representa aqui, né, o rei da Babilônia, a ponta mais alta dos ramos, da visão dos ramos, né? No verso 4, foi Jeoaquim, o rei quem foi levado para o exílio, 6 anos antes que essa parábola fosse proferida, tá? A outra águia era o rei do Egito, em quem Zedequias confiava. Aqui, quando tem a informação de que o rei do Egito era quem Zedequias confiava, era o seguinte: como diz que a terra estava corrompida, Jerusalém estava corrompida. Jerusalém morria de medo da Pérsia e morria de medo da Babilônia. Então Jerusalém pagava imposto para o Egito, para que o rei do Egito defendesse em qualquer circunstância. Mas também não deixava de pagar o tributo para o rei da Pérsia. E assim fazia um jogo duplo, jogando entre Egito e Pérsia, Egito e Pérsia.
E nisso, quando Nabucodonosor se lança contra a Babilônia, se lança contra Jerusalém, desculpe, falhou aqui a memória, né? Mas quando ele se lança contra Jerusalém, nós vemos então uma coisa muito interessante, essa infidelidade. Da mesma forma que Jerusalém foi infiel ao Senhor, o Egito foi infiel a Jerusalém, não a defendendo, tá? No ataque de Nabucodonosor. Então essa é a segunda águia. A primeira águia de rapina, que vai para lançar, para comer. E depois o Egito, que além de tudo, depois ainda ataca Jerusalém para pegar o que sobrou, para tentar pegar o que sobrou. Então, ao invés da proteção, eles ainda aproveitam da situação. E assim Jerusalém fica completamente perdida, sendo levado para o cativeiro o rei Jeoaquim e a grande parte dos homens fortes, ficando na cidade só as crianças e os velhos e doentes. Ok? Então vamos lá. Então o rei Jeoaquim foi levado 6 anos antes, tá? A muda da terra que se plantou foi Zedequias, o rei Zedequias, que seria aquele que iria crescer ainda para depois reinar, tá? A outra águia, então, era o rei do Egito, em quem Zedequias confiou. Então, depois de Jeoaquim, Zedequias confiava. Por sua traição, este foi levado à Babilônia para ser castigado e ali morrer. Isso aconteceu 5 anos mais tarde, como uma repetição do que Ezequiel tinha profetizado. Então Zedequias cresceu para reinar e fez toda essa lambança, traindo os reinos que confiavam nele, aos quais ele pagava imposto, tá? Por isso ele foi levado já para morrer mesmo na Babilônia. Era uma pena de morte para ele, o que aconteceu 5 anos depois. E aí o rei Jeoaquim, que ficou praticamente como o rei que ficaria ali depois da morte de Zedequias, tá? O renovo mais tenro dessa visão, como está nos versos 22 a 24, que Deus plantaria mais adiante, se cumpriu na família de Davi, com a vinda do Messias, né? É como está também, como Jeremias fala, Ezequiel falou, é como Isaías também falou que da terra viria um renovo e que esse renovo viria crescendo, que nele não havia nem beleza, nem formosura, né? E que ele trazia sobre os seus ombros o reinado, ele trazia sobre os seus ombros a majestade, o reinado. E depois, então, já profetizando aqui o nascimento de Jesus Cristo vindo da raiz de Jessé, da raiz de Davi e cumprindo-se futuramente através de toda a descendência de Davi. Ok? Seguindo aqui então, vamos ver, capítulo de número 18. E já temos aqui 43 minutos de aula. Vamos ver onde nós chegaremos aqui. No capítulo 18 diz que a alma que pecar, esta morrerá. Eu acho muito interessante essa palavra do capítulo 18, porque quando nós vemos lá no livro de Levítico, nós primeiro vemos Deus falando principalmente no tempo da idolatria. Lá, Êxodo capítulo 20, nos versos 5 em diante, onde já está falando dos 10 mandamentos, e a partir do verso de número 5, ele vai falar sobre idolatria, e ele diz assim,
não terás outros deuses além de mim ou acima de mim, tá? Não farás para ti imagem de escultura de nada que esteja nos céus, na terra ou debaixo da terra, porque eu, o Senhor, sou o teu Deus, Deus zeloso, e visito o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Veja bem, eles pegaram essa palavra, os judeus, por ser um dos 10 mandamentos, pegaram com tanta firmeza, mas com tanta firmeza, que depois eles sempre consideraram assim: está doente é por causa de pecado, nasceu aleijado é por causa de pecado, nasceu cego é por causa de pecado, sofreu um terrível acidente é por causa do pecado. Quando chega lá na frente, Jesus Cristo vai falar então com o cego Bartimeu. E quando ele chega ao cego Bartimeu, os discípulos perguntam: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais que pecaram? Você entende aqui? E eu vou então julgar o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso estava na cabeça do povo, ainda. Tantos e tantos séculos depois. Por quê? Eles continuavam guardando essa tradição de que o pecado de um gerava ou passava sofrimento para os seus filhos. Como também é a doutrina do karma, a doutrina das religiões africanas, né? De matriz africanas, que tem a doutrina do karma e que fala que a alma tem que passar por 7 ciclos para que ela seja purificada. E também no hinduísmo tem esse mesmo pensamento, que se você foi muito ruim, você pode nascer sua próxima geração de alma, pode vir como uma barata, pode vir como um morcego, pode vir como uma lesma, uma minhoca, uma cobra, dependendo daquilo que você viveu, de como você foi. Entendeu? Então, são doutrinas que estão ligadas a um tipo de pensamento que a purificação é do pecado da alma, que vai passar alma por alma, alma por alma. E como nós sabemos que nós somos, a nossa alma, ela nasce da junção da alma do nosso pai com a alma da nossa mãe, e não vem de um banco de almas que existe no céu, porque isso não existe. Então o pecado dos nossos pais viriam para nós. Até mesmo o profeta aqui diz que todos nós fomos concebidos em pecado, ou seja, através do pecado do nosso pai e da nossa mãe, tá? Por isso não há ninguém inocente sobre a face da terra. Mas vejam bem, já no livro de Levítico, eu não me lembro exatamente qual é o versículo lá, mas uma hora eu vou dar uma olhada aqui e vou passar para vocês, porque coisas que nós falamos são coisas que vêm na nossa mente, assim de imediato, tá? Não está tudo escrito, não. Então em Levíticos tem um versículo que diz assim: o homem comerá uvas verdes e já não mais se lhes embotará o dente dos filhos. Sabe quando você come uma uva verde, fica aquele amargura, assim, fica aquele, parece que é uma cera que fica grudada no dente? É como dizer que eu como uvas verdes e aquilo gruda no meu dente, e os meus filhos, sem comerem as uvas verdes, terão o mesmo gosto e terão também aquela massa presa em seus dentes, como passando de pai para filho. E aqui diz que não acontecerá mais, já não será mais assim. E tem que ver que isso não é uma lei de Moisés, mas sim é algo vindo de Deus,
revelado a Moisés. Quantas tradições deveriam ter sido quebradas com essas palavras e não foram quebradas? Sem entender essa palavra, os discípulos lá na frente continuam condenando pelo pecado dos pais. Uma outra coisa que nós vemos acontecer lá na frente é o templo funcionando e Jesus Cristo criticando o templo, porque o templo ainda apresentava animais em sacrifício. Quando, aqui atrás, 700 anos antes, um dos salmos de Davi já dizia assim: sacrifício agradável a Deus é um espírito contrito e compungido e um coração quebrantado. Quem o desprezará? Então veja bem, aqui já deveria ter sido encerrado, tá? O sacrifício de animais, porque já estava dizendo ali o que é que agradava a Deus. A partir dali, não o sacrifício de animais, mas o sacrifício do próprio coração humano para ter uma alma pensativa, uma alma entristecida com as coisas que pensava e que transformava em ações, em atitudes, e um coração que se entristecesse sobremaneira com os pecados cometidos e tivesse um grande arrependimento. Veja bem, ali o arrependimento já podia ter começado a fazer parte da vida do ser humano, mas Jesus Cristo precisou morrer lá na frente para que cada ser humano entendesse o sacrifício e o arrependimento, que não seria mais o sacrifício de animais. E ali terminava o sacrifício de animais. E o coração contrito, aliás, o espírito contrito, compungido e o coração quebrantado seriam as verdadeiras armas dos homens e mulheres de Deus para continuarem as suas vidas. Ok, queridos? Vamos lá, o tempo é pouco, mas eu ainda posso terminar aqui o capítulo de número 18. Aqui é o capítulo de número 19, já que diz que é o capítulo que trata de um canto fúnebre sobre a queda do trono de Davi, sobre a figura de uma leoa. A outrora forte família de Davi agora está derrotada pelo pecado e pela espada. Veja que aqui, bem antes de Davi, o profeta já falava sobre o pecado na família de Davi e sobre a derrota sobre a espada. Lembre-se que depois que Davi pecou contra Betseba e o profeta Natã profetizou que a espada passaria sobre a casa dele, 4 filhos de Davi foram passados à espada e outros filhos rebeldes de Davi ainda ou permaneceram ou foram mortos também. Então toda a realeza que tinha sido formada ali por Davi e que poderia permanecer naquele trono eterno prometido, estava sendo passado à espada por causa do pecado. E tem aqui também a visão dos 2 cachorrinhos. O primeiro é Jeoacás, um dos reis de Israel, sendo considerado como um cachorrinho, também encontrado como Salum, Jeoacás ou Salum, que foi levado para o cativeiro do Egito. Um cachorrinho você põe na coleira e dirige ele. Assim o Egito estava dirigindo um dos que poderiam ser poderosos reis de Israel. O segundo cachorrinho era Jeoaquim ou Zedequias, que foi levado para o cativeiro babilônico, colocados à coleira e levados como cachorros, que ficariam lambendo os pés e comendo do que caía das mesas dos grandes reis dessas 2 potências. Ok? Vocês entenderam, queridos? Então é aqui que nós precisamos guardar o nosso coração de todo mal, de todo pecado, e entender que quando pecamos, somos feitos como
cachorrinhos. Satanás coloca uma coleira em nós e nos dirige para onde ele quer. Portanto, precisamos cuidar da nossa vida. Precisamos cuidar para que o nosso destino seja um destino de homens e mulheres poderosos diante de Deus. Seja um destino de pessoas que têm realmente um coração voltado para a verdade, uma mente voltada para a verdade, uma língua que fala a verdade, pois apenas a verdade pode fazer prevalecer diante dos homens e mulheres de Deus essa grande promessa que nós temos para ser cumprida ainda nos nossos tempos. Por isso, eu espero você para a próxima aula, tá? Que provavelmente não será a minha, provavelmente não será essa daqui. Mas, se for também, anote aí no seu caderninho, que nós continuaremos a partir do capítulo 20. E assim, já estamos quase no meio do livro de Ezequiel, quase, tá? Daqui a pouquinho, mais 3, 4 capítulos, estaremos no meio do livro de Ezequiel. E com certeza você continuará aprendendo muito, muito e sendo abençoado, tá? Muito obrigado por estar comigo nesta manhã. Que Deus te abençoe e te guarde poderosamente. Que o culto hoje seja maravilhoso e que o poder de Deus desça em Yahvé Shammah, a nuvem de glória de Deus desça em Yahvé Shammah e faça com que você possa aproveitar o melhor dessa grande festa, que é estar cultuando ao Senhor na casa dele. Lembrem-se que nós temos agora 120 lugares. Não precisa ligar para ninguém para marcar a sua ida. É só você ir, tá? Os pastores estarão te esperando lá, ok? Um grande beijo para você. E agora me deixe orar pela tua vida. Senhor meu Deus, eu oro nesse momento por cada um dos teus servos que assistiu a essa escola. Que cada ensinamento trazido aqui, através dos teus profetas e das tuas palavras de profecia, que estiveram patentes, possam, Senhor Deus, levá-los a um conhecimento profundo do teu querer na vida deles, e assim levá-los a uma vitória sobrenatural. Que assim possam, Senhor, exercitar a fé, e que a fé possa fazer do coração de cada servo teu algo sobrenatural. Guarda o Senhor Deus, proteja o Senhor Deus, dê-lhes um final de semana maravilhoso e uma semana cheia da tua graça, da tua alegria, da tua unção, do teu poder e da tua misericórdia. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém